amores! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindas. Já estou no mesmo lugar que eu terminei, que eu passei muito tempo com vocês trabalhando. Eu não lembro se eu terminei lá, mas que eu passei muito tempo com vocês trabalhando e conversando no meu home office. Vim pra cá hoje de novo. Já estou com o meu fiel cafezinho. Tô gravando alguns vídeos pro TikTok também. Gravei pra lá como se confessar bem, os tempos litúrgicos da Igreja Católica, por que escrever mais esse ano. Acho que foi isso. Vou gravar também como a gente pode viver bem a quaresma. Eu quero trazer essas reflexões pra cá também depois, já que a gente tá agora aqui no YouTube com temas. Aí eu posso aprofundar mesmo e trazer os estudos que eu sei que vocês gostam. E tô animada. E o que vamos fazer hoje? Eu tô aqui trabalhando agora, tenho algumas coisas para fazer da minha empresa. Tenho reuniões para marcar, acho que vou marcar, na segunda-feira. E hoje também tenho uma reunião, de novo, com a minha equipe do Brasil. De novo, temos coisas para alinhar, mas eu tô amando. E essa equipe do Brasil que eu vou fazer a reunião hoje, eu vou tentar mostrar eles para vocês. Eles trabalham comigo há muitos anos mesmo. Eles já acompanharam várias fases minhas e, assim, é super gostoso. São pessoas que eu amo, que eu confio muito no trabalho. E é muito bom trabalhar assim, né? Quando você ama e você confia bastante no trabalho. E vamos ao tema do vídeo de hoje, que é sobre morar fora. Eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre isso. Algumas mais bobinhas, outras mais sérias, né? Eu também tinha muitas curiosidades antes de ter essa experiência, de passar tanto tempo fora do meu país. E tem o seu lado bom, como tudo na vida, mas também tem o seu lado ruim, como tudo na vida. Nada é só bom e nada é só ruim, né? E assim, conversa com vocês, um golinho no café. Esse café é tão gostoso. Hoje eu peguei um menorzinho, porque como eu tô aqui há muito tempo, eu vou ficar ainda um bom tempo, eu vou beber 2 desses com certeza. E, um PS aqui, gente, cafeína comigo, assim, não faz efeito nenhum. Eu não tenho reação nenhuma com cafeína. Porque na Globo, pra gente, assim, as gravações, elas são extensas, sabe? É bastante tempo gravando, então, assim, pra aguentar, tem que ter café. Pelo menos pra mim, tem que ter café. E aí eu comecei a beber muito café e criei uma resistência enorme. Então, assim, eu posso tomar um café, uma xícara, um copo, antes de dormir, e eu vou dormir tranquilamente. Não tem efeito comigo. E é com a cafeína mesmo, porque com o energético também não adianta pra mim. Mas enfim, vamos ao tema do vídeo de hoje. Quando eu penso sobre morar fora, eu não consigo não pensar automaticamente no meu amadurecimento. Porque eu já morei outras vezes sozinha, como eu já contei pra vocês também. Mas eu morava perto da minha família. Eu já morei até em outro estado, então minha família é do Rio, né, como eu já contei também. Mas eu já morei em São Paulo, e vocês também já sabem disso. Mas assim, gente, São Paulo, Rio é muito rápido. Você chega em 45 minutos de voo, 6 horas de ônibus, 7 horas, não sei, de ônibus. Então, assim, minha mãe podia pegar o ônibus ou pegar um voo e rapidinho ela estaria lá. Pegar um ônibus, passar uma noite, de manhã ela estaria na minha casa. Ou pegar um voo e o tempo praticamente é mais, inclusive. Eu levava mais tempo de Niterói até o Projac do que minha mãe levaria, por exemplo, de um voo Rio-São Paulo. Eu vivia muito rodeada pela minha família, sempre fui muito apegada. E não se enganem, minha família não é perfeita, como ninguém é, né? Porque não existe ser humano perfeito, então, consequentemente, não vai existir uma família perfeita. Mas ainda assim, éramos todos muito próximos. E minha família, assim, tem personalidades muito fortes. Como, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é extremamente inquieta. E ela é aquela pessoa que em qualquer lugar que ela chegar, ela vai se dar bem, sabe? Porque ela sabe ser bem camaleão, assim. É camaleão, né? Que se camufla. Espero que seja que eu não esteja falando besteira. Mas assim, ela é bem camaleão, ela sabe falar sobre tudo. Ela vai chegar num lugar onde as pessoas vão ter uma opinião totalmente contrária às dela e ela vai sair muito bem naquele lugar. Assim, ela é do papo profundo até o papo mais, sabe? Do boteco na beira da praia até o restaurante mais formal. Do ambiente social ao ambiente de lazer. E pra mim isso é um traço, assim, muito pontual de elegância. E até onde eu sei, minha mãe não veio de uma família que trouxe esse requinte pra ela, mas é uma coisa meio dela mesmo. Meu pai já é diferente, meu pai já é um cara mais reservado, você não vai ver ele falando muito, num ambiente onde ele não domina. Ele vai falar muito assim, com a gente, que é família.
Mas no ambiente onde ele não domina, ele vai observar mais, ele vai ficar mais quietinho, ele não vai gostar de dar muitas opiniões. Ele realmente é muito mais observador. E meu pai, ele nunca vai chegar em um ambiente e conquistar todo mundo, sabe? Sair daquele ambiente a primeira vez e todo mundo fala, nossa. Não que ele não seja muito legal, ele é. Mas ele não é aquela pessoa que é apaixonante de cara. Já minha mãe é. Dificilmente minha mãe vai chegar num lugar e as pessoas não vão amar ela de cara. Nossa, sua mãe é isso, sua mãe... Sempre foi assim. E a minha avó tem muito a ver com meu pai, assim. Ela, a mãe do meu pai mesmo. Ela também é essa pessoa mais observadora. Fala mais quando ela tá num ambiente onde ela domina também. E também... um outro ponto também bem contrastante, assim, com o ponto da minha mãe. A minha avó não é essa pessoa que flexibiliza a opinião. Então, se ela tá num ambiente onde ela sente que ela pode dar a opinião dela, vai ser de fato a opinião dela. Minha mãe, ela sabe dar a opinião dela, mas de uma forma mais maleável. Ela é muito assim... camaleão mesmo. Eu espero não estar falando besteira sobre o camaleão, mas eu acho que é isso mesmo. A minha avó não. Nossa, ela às vezes dá umas coisas assim, meio de bola fora, fica assim, ui. Minha avó sendo minha avó. Então eu cresci nesse contraste de personalidade. E eu sinto que eu adquiri isso, assim, muito da minha mãe, essa coisa de ser mais fora da casinha, de não ter uma opinião só porque todo mundo tem aquela opinião, de passear por vários lugares, de não ter medo de mudar. Então, assim, às vezes eu tenho uma opinião sobre algo, mas eu não sou aquela pessoa fechada, sabe? Ah, não, essa é a minha opinião e ninguém vai me convencer do contrário. Não, se você me convencer do contrário, tá tudo bem. Você só vai ter um pouco de dificuldade se eu dominar muito o assunto. Mas assim, se você me levantar um ponto que me levante uma curiosidade, eu vou estudar sobre aquilo, sabe? Para mim todos os caminhos são válidos. Isso se apresenta, por exemplo, na minha fé, né? Que nunca me foi imposta pela minha mãe, como eu comentei também no vlog passado. E nada pra mim é assim, isso aqui é esse caminho aí, segue aí. Não, por quê? Sabe? Por que é esse caminho? Por que eu vou seguir esse? Quais opções de caminho eu tenho? E isso sempre cresceu comigo. A minha avó, ela é professora. Hoje professora aposentada do estado. Então, essa coisa de ler muito, eu aprendi muito com ela. De ter um português também, de exercer, sabe, a nossa língua, de procurar falar bem. A oratória eu também acho que veio muito do teatro, né? A gente treina muito isso, estuda bastante. E essa coisa de estudar bastante, querer aprender um pouco sobre tudo, eu acho muito bonito e muito elegante. E por que eu tô falando tudo isso? Porque como muitas coisas na minha vida foram resultado desse meu jeito e desse contraste em que eu cresci de personalidades, vir para Nova York também. E uma coisa interessante é que muita gente sonha com Nova York, né? Não é difícil você encontrar pessoas que, assim, romantizam muito essa cidade. E eu entendo, porque ela tem, de fato, o seu... Como que fala? O seu... tem uma palavra que se encaixa muito bem. É o seu... Calma, vou lembrar. O seu charme. Lembrei. Ela tem, de fato, o seu charme. Acho que muito porque... São muitos filmes que se passam aqui, é cenário aberto para tantas coisas, né? A gente assiste o Met Gala, a gente assiste, não sei, quais são os filmes que se passam aqui, são tantos. Eu, por exemplo, amo alguns filmes que se passam aqui, filmes de romance, eu esqueci o nome, Vestida para Casar, eu amo esse Passa Aqui, que é um filme romântico, fofo, que eu assisti a minha adolescência toda. Enfim, vários outros, aquele de Natal O Milagre da Rua 34, que eu amo. Quem não assistiu tem que assistir, tem na Disney. Virou uma indicação. Mas enfim. Então, assim, é óbvio que ela teria seu charme, porque é cenário de filme. Filme tem esse lado romântico, tem o charme, essa correria também que é muito romantizada aqui. Mas eu nunca sonhei com Nova York. Eu, por exemplo, idealizava muito mais Paris, Europa, sabe, do que Nova York. Estados Unidos e Nova York não tinham esse... que especial pra mim, além dos filmes. E assim, Nova York é uma cidade bem caótica, né? Porque é uma cidade com muita poluição visual. Então, por exemplo, a Times Square. Aquela rua cheia de telões e de tudo que vocês possam imaginar. É uma poluição sonora também muito grande, que eu me arrisco a dizer que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Tudo bem que eu não viajei por muitos países.
Mas os países que eu fui, eu nunca vi nada parecido como Nova York. Nunca. É uma poluição sonora, assim, inconcebível. É o tempo inteiro buzina. É que agora eu tô dentro de um shopping. Mas é o tempo todo buzina, pessoas gritando. O acesso à droga é muito fácil aqui. Então você vê muitos drogados pela rua. A cidade tem um cheiro muito forte de maconha. Muito forte mesmo. Principalmente, por exemplo, na Times Square. É uma cidade muito fria, onde as pessoas são frias, né? Mas é uma cidade fria, no sentido literal da palavra também. O inverno é muito duro. A gente quase não tem sol, então o sol nasce muito mais tarde, se põe muito mais cedo. Esse é o meu segundo inverno aqui e ainda assim eu não me acostumei. É de fato muito duro. E é uma cidade que é exaustiva. A cidade também tem um ponto que pra mim é muito delicado. A cidade é muito suja, muito suja. Os prédios aqui são bem antigos, são prédios pré-guerra, então assim, tem até uma coisa horrível que eu não entendi assim que eu cheguei aqui e fui entender depois, não muito tempo depois, mas fui entender depois de uma forma muito dura. Que falam que se você não teve uma experiência com ratos e barata, você ainda não chegou em Nova York. E hoje eu entendo totalmente, porque assim, o primeiro lugar que eu morei aqui, eu morava com várias meninas e assim, eu tive problema com rato, não um, foram 3, eu acho, 2. Os ratos passeavam pela cozinha, era uma coisa assim horrenda. E uma menina era acho que é da Colômbia, a outra era indiana, então assim, as pessoas não cuidavam muito bem. Esses prédios pré-guerra ajudam muito para que os ratos se proliferem cada vez mais. A cidade tem uma vida subterrânea muito alta por conta dos metrôs, que funcionam muito bem, que é um ponto positivo da cidade, mas que facilita muito a vida para os ratos aqui. É muito suja, então isso também facilita. O lixo aqui não é muito bem coordenado, digamos assim, porque, por exemplo, os sacos de lixo ficam nas ruas, sabe? Não é aquele lixo fechadinho. Ai, gente, enfim, eu tenho muitas críticas a Nova York, mas vamos falar também das coisas boas, porque obviamente tem esse charme que eu falei, é uma cidade muito viva e, assim, um dia comum aqui não é um dia comum. Você sai e, de repente, uma marca fazendo uma ação super legal, artistas no meio da rua, algo diferente acontecendo, a cidade propondo algo diferente. Então, às vezes, sei lá, eu saí, por exemplo, há umas semanas atrás, falei, vou assistir a missa hoje na St. Patrick. E aí fui pra lá, pra Quinta Avenida. Quando eu desci, a Quinta Avenida estava fechada, com uma passeata linda. O Natal é muito bonito aqui. A cidade realmente, assim, respira mesmo o Natal. As estações são muito marcadas, então são lindíssimas, como, por exemplo, outono. O inverno também é muito bonito. Ver o Central Park todinho branco é das coisas mais mágicas que eu já vi na minha vida. E uma coisa muito boa, a câmera não tá ficando como eu quero. Uma coisa muito boa é que hoje eu consigo morar em Nova York, mas sem ter a urgência de Nova York. Mas demorou muito pra chegar, sabe? Porque quando você vai morar em outro país, assim, você vai ficar tanto tempo fora, eu acho que se você não tem ninguém lá pra te situar, como, por exemplo, família, amigos muito próximos que já moram lá há muitos anos, você realmente tem um choque cultural e fica meio perdido até entrar no ritmo da cidade. Eu acho que isso é comum, isso acontece provavelmente com todo mundo. Eu tenho uma amiga que mora em Londres, tem uma que mora em Milão, e acho que é isso. Amigas que moram fora, assim, atualmente. E tem amigas que já moraram fora por um período e hoje voltaram para o Brasil. E com todas foi a mesma coisa, assim, um choque cultural. Essa amiga que mora em Londres é a segunda vez dela em Londres e ainda assim ela teve muito choque cultural, adaptação de novo, ruim. E acho que é normal, acho que é de bem comum que isso aconteça, sabe? Eu até anotei aqui no Mac que eu queria falar algumas coisas pra vocês, como, por exemplo, pontos positivos que eu acho de morar fora. E talvez se você tem esse sonho, isso que eu vou te falar vai te ajudar ainda mais. Ou se você não tem, talvez eu desperte isso em você. Ou se você está na dúvida se vai ou não, talvez essa seja um bom sinal para sua resposta. Pontos positivos. Amadurecimento, ainda que seja forçado. Você vai amadurecer muito. Mas eu não falo a língua. Mas vai, não tem problema. Você vai ter que se virar. Porque quando eu vim pra cá, eu também não falava o inglês dos melhores. E eu tive que me virar. A gente tem que ir ao mercado, a gente tem que fazer compras, a gente tem que fazer as coisas básicas, pegar uma condução pública. Mas eu não vou pegar a condução pública. Que seja alugar um carro, você vai precisar se comunicar. Então, assim, você vai aprender, sabe? É um amadurecimento nesse aspecto, mas também é um amadurecimento em muitos outros.
Você vai aprender sobre as pessoas, você vai entender as limitações delas, você vai talvez entender o que a cidade tem que você antes não tinha, trazer para você. Você vai estar longe da sua família, muito provavelmente, né? Como essas minhas amigas todas estão longe da família, então por isso que eu tô falando dessa forma. Mas se você vai com a sua família, também, ainda assim, o amadurecimento é enorme. Outro ponto que eu anotei, autonomia. Eu era uma pessoa que, apesar de começar a trabalhar muito cedo, ter a minha família ali e já ter morado sozinha outras vezes, eu ainda não me sentia tão dona da minha vida, sabe? Marcar médico. Minha mãe me ajudava a marcar, minha mãe marcava, minha mãe falava, olha, tem que ver tal coisa. Até hoje ela ainda me liga e fala, marcou, dentista. E eu adoro isso. Mas é muito interessante também como você começa a ser mais dono de você. E isso é muito gostoso, isso é importante. É muito preocupante um adulto que não sabe se virar. Então você vai... Hoje, por exemplo, eu cozinho muito bem, eu não cozinhava também. Então, assim, você começa a ser mais dono de si mesmo e você entende que tudo que a sua avó amava faz sentido. Hoje eu amo passear no mercado devagar, assistir missa eu já gostava antes de vir pra cá. Mas coisas que eu achava bem, assim, adulto, aí hoje eu amo. Eu fico até com medo, tô envelhecendo. Mas outros pontos. Expansão de consciência. Eu não lembro exatamente o que eu estava querendo dizer quando eu escrevi isso, mas uma coisa muito interessante é que, de fato, você começa a ver outras perspectivas, outra realidade no sentido concreto, no sentido filosófico também. Então, tudo é novo e você começa a não enxergar só o que você enxergava antes, sabe? Isso é muito interessante. Fora que, para você mudar algumas coisas em você, o ambiente atrapalha muito. Então, às vezes, a gente quer mudar alguma coisa, mas a gente não consegue porque o ambiente que a gente está não é propício para isso. Eu nem sei se eu anotei, mas isso, com certeza, sim, é um fato. Estar em outro país, mudar de ares, vai te ajudar também a mudar você, sabe? Ainda que você não queira mudar algumas coisas, você vai acabar mudando. Porque você vai amadurecer, você vai sofrer, porque tem um sofrimento também. Ainda que você não seja muito apegado à sua família, você vai sofrer em alguns aspectos, as pessoas são mais frias. Enfim, o choque cultural, ele dói. E ele dói, acho que mesmo depois de muitos anos. Enriquecimento cultural, isso é fato. Eu me sinto muito mais culta morando, tendo a experiência de ter ido em outros países, ter passado tanto tempo em Nova York. Você vai conhecendo tanta gente inteligente, a sua régua vai elevando. No Brasil, eu já me considerava uma pessoa cercada por pessoas inteligentes. Sou suspeita para falar, mas minhas amigas são inteligentes. Mas assim, você conhece tanta gente, porque é uma cidade tão viva, como eu falei. E não só aqui, né? Tô falando aqui porque eu estou aqui. Mas outras cidades também. A sua régua vai subindo em algum aspecto. Você aprende a se virar, aprende sobre limites, isso é muito importante. Você vai aprender também sobre como é o entorno e não olhar só para você, porque as coisas vão acontecendo, e aprende a valorizar a própria origem. A gente critica muito a nossa família. E ontem eu estava vendo uma pessoa que eu gosto muito e que eu levo muito em consideração o que ela falar que não se picha o mestre. O que seria isso? Não ficar falando mal de quem já foi útil para você. Às vezes, sei lá, a gente pensa assim, eu já errei muito nisso, mas agora eu não erro mais também. Eu não vou mais pichar quem já foi útil pra mim de alguma forma, sabe? Focar no lado bom mesmo daquilo. Então, essa coisa de valorizar a origem quando a gente sai dela, é exatamente isso. Quando a gente sai, a gente fica... A saudade também, né? Ela traz mais as coisas boas à tona do que as coisas ruins. E que bom! Porque aí a gente começa a valorizar o que antes a gente não valorizava tanto. Nossos pais, nossos avós, a comida da nossa mãe quando ela faz cansada e a gente já banalizou porque ela faz toda hora. E eu digo isso por mim mesmo, sabe? Às vezes eu pensava assim... Por exemplo, minha mãe tem mania de ficar assim, a comida tá boa, ela ama que elogiam a comida dela. E às vezes eu ficava assim, lá vem minha mãe, perguntar se a comida tá boa 20 vezes até eu elogiar. E hoje eu penso assim, ela tinha toda a razão, eu amava quando ela fazia isso. Se eu estiver lá agora, eu vou elogiar 29 vezes. Sabe, não é mais só 20, eu vou elogiar 40, 49. Então, assim, é tão importante a gente começa a valorizar os pequenos detalhes. Hoje eu sinto muita falta de quando meu pai falava alto. Meu pai fala muito alto. Eu morro de saudade. Morro de saudade de ver minha avó sentada assistindo
Faustão, que agora não é mais Faustão, né? É Caldeirão do Hulk. Do Hulk? Não, é do Hulk. Ai, enfim, não assisto televisão com frequência, mas acho que é isso. E aqui também não passa as programações da Globo, né? Mas eu sinto falta de assistir Dança dos Famosos com a minha avó, de conversar sobre coisas bobas, de ver a minha irmã, de brigar com a minha irmã. Gente, sinto tanta falta de brigar com a minha irmã. Então, assim, a gente começa de fato a valorizar as nossas origens, coisas que pessoalmente a gente acaba criticando muito mais, principalmente quando é família, do que valorizando. As coisas também que eu amo, como por exemplo, diversidade cultural, acesso à arte. O acesso à arte aqui, de fato, é uma cidade que valoriza a arte, o clássico. Acho isso muito gostoso, porque no Rio não é assim. Livrarias, você vê muitas pessoas lendo, estudando, isso é muito gostoso. Cinema, as pessoas valorizam bastante isso, que entra em valorizar a arte, né? Arquitetura, amo a arquitetura de Nova York. Acho que eu já falei em algum outro vlog que aqui é muito gostoso, como cada bairro acaba tendo a sua própria arquitetura. Então, cada bairro assim, é bem marcante pela arquitetura. O anonimato é que você pode existir sem rótulos, isso é muito legal. Que eu acho que isso engloba sair do seu país de origem. Você vira um nada. Então, não é mais aquele ciclo, aquelas pessoas. Você pode fazer o que você quiser, sabe? Tudo que você tinha vergonha antes de fazer, faça. Eu, por exemplo, tinha muita vergonha de academia. Agora, quem me conhece, sabe? Eu posso simplesmente ir. Isso é muito gostoso. Caminhar aqui em Nova York também é muito gostoso. Observar as pessoas caminham muito. O metrô aqui também funciona muito bem. Eu adoro o metrô daqui, apesar de que agora tá ficando meio insalubre. Mas vamos falar das coisas boas, tá vendo? O ruim de Nova York me acompanha. E a inspiração estética. Vocês falam muito da minha estética, mas aqui é uma inspiração estética, assim, constante. A estética é muito agradável. Então, tudo aqui vira fofinho, vira lindo. E o que morar fora me ensinou, também anotei para não esquecer. O valor da família, como eu estava falando, então esse é autoexplicativo. O valor da fé como estrutura. E entender que a fé não é só ir à igreja, mas a fé é a sua estrutura própria também. Porque numa cidade tão louca, você tem que ter muita fé. E essa fé tem que estar, de fato, estruturada, porque senão você se perde. Eu acho que Nova York é uma cidade muito fácil de engolir as pessoas, e talvez quem mora em São Paulo vai entender o que eu tô falando. Essas cidades, assim, meio Big Apple, sabe, acabam engolindo a gente com mais facilidade mesmo. Que liberdade sem raiz cansa. Então, a liberdade por liberdade não é liberdade, sabe? A gente tem que ter uma raiz. Você não é... eu sou livre porque eu sou livre. Não, você tem que ter uma raiz. Você tem que ter algo que... Aí sim é liberdade. A liberdade de escolha, né? Que permanência não vem de um lugar, mas de uma identidade. Assim que eu cheguei em Nova York, eu fiquei meio perdida, assim. Eu via tantas pessoas de tanto jeito diferente, assim. Eu ficava, gente, quem eu sou, sabe? Uma crise de identidade mesmo. Acho que é também por conta da idade. Eu tô chegando aos 30, né, gente? Com cara de 15. Mas tô chegando aos 30. Esse ano eu faço 28 anos, eu tô com 27 agora, então eu fiquei, assim, numa crise, sabe? Meu Deus, recomeçando com quase 30. Embora quando eu cheguei aqui eu não tinha 27, né? Mas já tava ali também no meio dos 20, da casa dos 20. Então, já acreditava que estava mais perto dos 30 do que dos 20. E isso me assustou também muito. Meninos que estão nessa fase, me contem. E acho que não estão, não me contem, pra eu não ficar com inveja de vocês. Mas mentira, eu acho muito bom também envelhecer. Eu queria hoje ter a cabeça que eu tenho hoje, mas com menos idade, sabe? Acho muito bom como que o amadurecimento chega. Outra coisa que morar fora me ensinou é que crescer dói. Eu cresci em tantas coisas, mas eu só cresci nelas porque eu senti dor, porque eu sofri. E às vezes a gente rejeita um pouco a dor, mas é importante. Sentir a dor e abraçar ela é importante. Que nem todo sonho precisa ser romantizado para ser vivido. A minha vida em Nova York, ela não foi romântica de cara, mas... e nem não era um sonho vir para cá, né, como eu falei. Mas foi importante. E não precisou de romance para existir. Porque eu amo romantizar a minha vida, como vocês sabem também. Como vocês veem por aqui. E não vou parar com isso nunca. Acho muito importante. A vida já é muito dura pra gente não romantizar o que a gente pode. Mas... se às vezes o que você está vivendo hoje não é tão romântico, ainda assim viva. É importante, gente, é a vida, acontece, sabe? E o sofrimento faz a gente crescer. E a gente precisa. Enfim, minha reunião começa já. E eu tô aqui falando. Ainda não tem nenhum ponto pra reunião. Mas vai dar tudo certo, porque eu conheço a equipe.
E é uma reunião assim mais pra soltar conversa, porque a gente tem algumas coisas pra alinhar. Mas vai dar certo. Minha mãe vai estar na reunião também, então qualquer coisa ela me lembra. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, de a gente estar conseguindo conversar mais, de estar conseguindo me abrir mais também, contando tantas coisas que eu nunca contei em nenhuma outra plataforma e nem pretendo também, que é muita exposição, então só com vocês mesmo. Enfim, tô bem feliz. E vocês perceberam como que a luz foi mudando, mas a luz estava linda, né? Hoje eu também cheguei aqui, acho que, não sei se mais cedo do que ontem. Foi mais cedo sim. Hoje eu já vim pra cá direto, eu não fui no mercadinho, nem fui fazer as coisas que eu fiz ontem da Verizon, né? Que foi ontem, eu tô gravando um vlog seguido do outro, que vocês vão ver com um tempo de uma semana. Mas meu celular voltou o sinal. Enfim, Bess, vamos à reunião que nem só de papinho vive a Jenny. Também tem que trabalhar. Não tem como não ficar. Eu vou conseguir se gerir daqui. Então, assim, uma marca era muito que a gente consiga fazer uma reunião e aí eu consigo me ajustar totalmente ao horário de vocês, até porque... Mas às vezes fazem, tipo, um fotógrafo, né? Tem algum evento legal, eu não conseguiria comparecer em nada. Também que eu acho que é bom a gente, tipo, eu ir falando e fiquem totalmente à vontade pra soltar ideias, porque... Eu também acho. Juntas, eu tô passando numa cafeteria que eu amo, St. Ambrose, que tem no Upper East Side, e é linda. E gente, eu saí de casa hoje, como eu tô pertinho, sem casaco, e agora tá menos 4 graus, e eu tô sem casaco. Eu tô com 3 blusas e tô com uma calça térmica por baixo da calça jeans, mas eu não tô com casaco, e eu tô sentindo frio. Cabecinha. Vermelho de tanto frio. Eu não tenho que comprar tantas coisas no mercado. Quero comprar um queijo e preciso comprar pão. Cada época da minha vida eu fico viciada em uma coisa, e a coisa de agora é pão com ovo. Então eu quero comprar um pãozinho. Vamos lá. Eu amo mercado. Algumas indicações de coisas que eu amo comprar no Whole Foods. Esse queijo é muito bom, que é o queijo desse barril clássico que tem em vários restaurantes. Ele é maravilhoso. E o preço, ó, $12, $14. Tem uns que são até $10 e vale a pena. Eu amo os mercados aqui dos Estados Unidos. Falando especificamente os de Nova York, são muitas opções de tudo, assim, tudo tem muita opção. Bebidas, tem muitas opções. Queijos, muitas opções, sabe? E tudo bem que eu tô num mercado que é muito bom, mas eu sinto que é uma coisa assim comum. Massas, muitas opções de massas. Inclusive, vou mostrar pra vocês as massas que eu mais gosto. Daqui tem uma massa de espinafre, que ela é em formatinho de cogumelos não, né? De abóboras. Então combinam com o fall. E eu amo, a minha estação favorita. E tem uma de lacinho também. Que é aquele gravatinha, né? Só que é de espinafre, então a massa em si tem um gosto, sabe? Vale muito a pena. Tem muita coisa nesse mercado que eu gosto muito. Por exemplo, esse queijo eu sempre compro. Tem outros queijos também. Tem um queijo trufado aqui, que é um queijo Gouda, que eu nunca vi em outro lugar. Pelo menos no Brasil, nos mercados que eu fazia compra, eu nunca tinha visto e vale muito a pena. Essa área também dos molhos eu acho muito legal. Essa marca Carbone é uma das maiores aqui nesse sentido e eu amo essa marca. Esse aqui eu experimentei, o do Trader Joe's também é muito bom. Esses são os clássicos, né? Mas tem esse aqui, por exemplo, de molho branco, aí tem o Alfredo, tem um que é trufado também. Aqui, esse aqui, trufas negras, eu adoro esse.
E tudo é assim, ó, com muitas e muitas opções. Eu amo isso. Eu sempre pego também marcas novas pra ir conhecendo, sabe? Tô levando basicamente vocês para um mini passeio, um mini tour aqui no Whole Foods. As massas. Hoje não tem a massa que eu costumo comprar, que eu falei que ela é coloridinha de espinafre. Mas essas aqui também são ótimas. Eu amo essa marca. Essa massa é muito gostosa. E eu tô muito parecida com a minha mãe e com a minha avó no sentido de mercado. Por quê? A minha mãe e a minha avó fazem compras em vários mercados e eu também. Por exemplo, aqui tem um mercado muito grande, que é como se fosse o Atacadão do Brasil, que se chama Costco. E o Costco vende muita coisa em grande quantidade, bem americano assim mesmo. Aqueles potões de tudo, sabe? Tipo, sucrilhos, um potão de sucrilhos. Então lá eu gosto de comprar coisa de grande quantidade. Água, às vezes massa, eu compro lá também, ovos. E no Whole Foods eu já compro coisas assim mais semanal, molho, queijo, pão, bolo. Eu amo ter bolo pro café da manhã. Iogurte, leite. No Trader Joe's eu gosto de comprar outras coisas. Às vezes eu também gosto de comprar molho lá. Gosto de comprar o brownie deles. E assim vai. Então eu faço as minhas compras bem divididas, assim. Cada mercado, pra mim, tem o seu lugar. E aqui, ó, tem uma parte que é assim, de comidinhas e saladinhas prontas, tá vendo? Tem uma parte pra se servir. E olha isso, eu nunca tinha visto esse cookie desse jeito. Eu amo essa marca, mas eu compro o verdinho. Eu nunca tinha visto esse rosa. Aqui é a parte de pães. Ficou assim o nosso carrinho, que não é um carrinho. A massa que eu comentei, olha como ela é fofinha. O pão, o biscoito e o queijo e o chocolate. De novo ao frio. Só pra me despedir de vocês, eu tô com meu telefone que tá com 1%. Espero que eu consiga gravar esse vídeo. Tô indo pra casa, o olho lacrimejando de frio. Ai, tá muito frio. Espero que vocês tenham gostado de trabalhar comigo, de ir ao mercado comigo. E beijo! Até a próxima!